Por que tá todo mundo falando, inclusive a dona NASA, que nós vamos viver um período sem internet? Um período de apagão digital. Que história é essa do apocalipse da internet que tá todo mundo falando por aí? E principalmente, essa história é verdade? Nós vamos realmente ficar um período sem internet? Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita com pactos, conceitas macabras. Por aí, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Você sabe muito bem que eu não apareço por aqui de sábado. Então, se eu apareci, é porque o negócio tá feio. Primeiro, vamos entender o que é essa história e o que está acontecendo. Uma imensa enxurrada de notícias falando sobre isso começou a aparecer na internet na última semana. Basta você pesquisar apocalipse da internet no Google e centenas de milhares de notícias sobre esse assunto irão aparecer. No meu TikTok e no meu Reels, eu comentei brevemente sobre isso, sobre o apocalipse da internet, sobre o que é isso e o que vai de fato acontecer. Eu falei sobre isso no começo da semana. Não sei lá, parece que o negócio foi piorando à medida que os dias foram passando. O que de fato as notícias dizem? As notícias dizem que a NASA lançou uma espaçonave chamada Parker Solar Probe e que essa missão tem por objetivo prevenir esse tal desse apocalipse da internet. De acordo com o jornal The Mirror e com outros jornais mundiais como o Washington Post e até o New York Times, essa sonda já obteve dados extraordinários sobre os famosos ventos solares. Você vai falar, Carol, famoso? Eu nunca ouvi falar, eu vou dar na sua cara que eu já falei isso aqui. Os cientistas da NASA, então, utilizando das informações que eles obtiveram dessa sonda que foi até o Sol coletar dados, eles fizeram um alerta para o planeta Terra sobre uma imensa tempestade solar de uma imensa magnitude que poderia interferir na nossa internet. É algo que os cientistas da NASA nominaram como sendo o apocalipse da internet. Nesse cenário de apocalipse da internet, as pessoas de todos os lugares do mundo perderiam o acesso à internet por meses ou até anos, porque os satélites e as linhas de transmissão ficariam inúteis por muitos anos. Essa foi a notícia e por causa dessa notícia, uma imensa enxurrada de desinformação começou a acontecer. Quando eu postei sobre isso lá no Reels e lá no TikTok, teve uma galera falando: ai, nossa, não vejo a hora do apocalipse da internet acontecer, porque aí esses influencers vão ver. Realmente, Einstein, são só os influencers que utilizam internet. Todos os sistemas do mundo, tudo que a gente faz hoje em dia depende da internet. Sistema de banco, sistema financeiro, os documentos, os processos judiciais, tudo, gente, a nossa vida depende da internet. E os Einsteins do TikTok estão comentando: quero ver aí que os influencers vão se ferrar. Eu fico preocupada, gente, com o ser humano. Parece que o ser humano tá cada dia mais burro, cada dia mais imbecilizado. Não é possível. Não é possível. Aí eu olho e falo, é possível. É aquela coisa, né? Eu só acredito vendo. Aí eu vendo, eu não acredito. Teve até vidente falando que viu em sua bola de cristal que o planeta Terra vai passar por um período sem internet. Mas peraí, seu vidente. O senhor viu mesmo? Ou o senhor leu as notícias falando sobre esse assunto? Ah, gente, sério, não dá, cara. E tem uma galera que acredita nas coisas que esses videntes falam e fica me mandando o dia inteiro. Ai, porque olha o que o vidente falou. O vidente falou ou ele leu a notícia? Porque ele só falou depois que a notícia saiu. Aí o que é isso? Isso é evidência ou isso é leitura da notícia? Todos os dias eu recebo centenas de previsões de videntes. Desses videntes que pegam as notícias que estão em alta e falam que eles tiveram a visão, que eles foram avisados por Tutankhamon que isso vai acontecer. E tem gente que tem medo ainda dessas coisas que esses videntes falam. Além disso, como se não bastasse tudo isso, ainda tem um episódio dos Simpsons que está circulando nas redes sociais como sendo o episódio que previu que a humanidade vai ficar sem internet. Só que nesse episódio fica muito claro que a família Simpsons ficou sem internet porque um raio de chuva atingiu um poste e não por causa de uma tempestade solar. Eu até postei isso lá no meu Instagram, falei, gente, olha aí, agora estão falando que não é mais tempestade solar, mas sim tempestade de raio. Ou seja,
é muita bobeira. Vocês entenderam que as pessoas se importam muito mais com o cenário apocalíptico e elas ignoram todo o trabalho científico que existe por trás de tudo isso? É exatamente por isso que esses videntes malucos têm tanta visualização e têm trabalho num país como o nosso Brasilzão. Mas quem assiste aqui ao canal está sempre muito bem informado das coisas que acontecem aqui na Terra e lá fora também. Por quê? Porque nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, que saiu há aproximados 30 dias, eu expliquei exatamente o que estava acontecendo. Eu expliquei que a NASA tinha feito um alerta de que uma mancha solar do tamanho de 4 vezes o planeta Terra tinha aparecido e que essa mancha estava de frente para o planeta Terra. Mas Carol, o que essa mancha solar que você explicou no outro vídeo e o apocalipse da internet tem a ver? Bom, tem tudo a ver. É exatamente a mesma coisa. O que acontece é que a cada aproximadamente 11 anos, o nosso Sol entra em um período de atividade máxima e ele começa a ejetar muita massa coronal. Massa coronal são grandes erupções de gás ionizado em altíssima temperatura que são provenientes da superfície do solo. E quando o Sol faz essas ejeções, essas partículas supercarregadas de energia podem atingir o planeta Terra. Essas erupções são chamadas de ventos solares e elas têm esse nome justamente porque são ventos provenientes do Sol, carregados de partículas com muita energia e que são potencialmente perigosas. Por quê? Porque essas partículas são muito carregadas de energia e elas podem interferir de maneira catastrófica nos sistemas eletrônicos do nosso planeta. Assista ao vídeo que está no card que você vai ter uma explicação completa do porquê isso acontece. Então, se por acaso ocorrer uma dessas erupções, uma dessas ejeções de massa coronal, e se a Terra estiver passando ali no exato momento, nós seremos atingidos de frente. E isso pode sim causar um apocalipse da internet. Pode causar. Pode, é uma possibilidade, não significa que vai causar. Eu vou falar de novo. Pode causar. Pode, é uma possibilidade. Não significa que vá causar, não significa que vá acontecer. É uma eventualidade, é uma coisa que nós podemos esperar, mas não necessariamente que vai acontecer. Essa sonda da NASA que foi enviada para o Sol, ela foi justamente no intuito de analisar, entender a periodicidade desses eventos para tentar obter mais dados, para que caso, se por acaso, por algum motivo acontecer, nós estejamos preparados para lidar com a situação. Ou seja, as notícias dizem pode acontecer. As notícias não dizem vai acontecer com certeza, preparem-se. Comprem um bunker. A última vez que nós tivemos um evento assim, parecido com esse potencial apocalipse da internet, foi em 1859, foi o evento Carrington. E ele foi bem complicado, porque auroras boreais foram vistas até no Havaí e na Flórida. Só que naquela época não existiam sistemas complexos como os que existem hoje. Então, o dano não foi muito grande. Mas, se isso acontecer hoje, nós estamos falando em um dano de bilhões ou até trilhões de dólares, porque todos os satélites atingidos teriam que ser substituídos e, inclusive na Terra, dependendo da magnitude do evento, os sistemas de transmissão de energia elétrica também podem ser afetados. O que isso significa? Significa que além de ficar sem internet, a gente também pode ficar sem energia elétrica. E só porque eu falei isso agora aqui, já vai ter um monte de vidente falando que viu em sua bola de cristal e no seu tarô que nós vamos ter dias de escuridão acompanhados de dias sem internet, meses, anos. Entenderam como funciona? Ou seja, é difícil, né?
É mais um dia aqui nesse paraíso maravilhoso que nós chamamos de planeta Terra, onde notícias que já são potencialmente preocupantes são tiradas de contexto por pessoas que são potencialmente perturbadas para fazer com que as pessoas fiquem com ainda mais medo. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que tenha esclarecido a informação. Entenda, pode acontecer, não significa que vai acontecer. A ideia aqui do canal é fazer com que esses assuntos fiquem populares, para que a gente discuta de uma maneira a não temer os assuntos, mas sim a entendê-los e a amá-los. Amar os alienígenas, amar os fenômenos anômalos, amar os espíritos, amar o sobrenatural, para que nós não tenhamos medo disso, para que isso se torne natural, para que a gente aceite isso, para que isso comece a se manifestar na nossa vida, e não o contrário. Um beijo para vocês e eu vejo vocês nos nossos próximos vídeos.